Saudações alviverdes a todos, eu sou Conrado Cacassi e vamos para a entrevista coletiva concedida ontem pelo técnico Abel Ferreira após a vitória por 2-0 sobre o Mirassol lá no Maião, jogo pelo Campeonato Paulista, partida em que vários atletas reservas participaram, vários atletas da base, considerados até do terceiro time, participaram e mesmo assim o Palmeiras venceu muito bem. E também, certamente, essa entrevista vai ter elementos sobre a repercussão do momento vivido pelo Abel, né? Depois do que ele viveu durante e depois da conquista da Supercopa, quando ele ou voltou a ser muito perseguido de forma covarde por alguns setores da imprensa. Vamos ver o que o Abel tem a dizer sobre essas situações. Pode ler. Abel, boa noite. Olá. Eu queria que você falasse sobre Você já falou várias vezes que todos os jogadores são importantes, que você não tem 11 titulares, Evidente. todos são da mesma maneira fortes para você, mas eu queria que você falasse da importância dos jogadores que vieram da base. Hoje, 8 estavam no banco, eles entraram no segundo tempo e mudaram ali de alguma forma a cara do jogo. O quanto cresce o Palmeiras com esses meninos? Boa noite. Eu não gosto de falar especificamente só deles. Eles fazem parte do elenco principal. Nós, já vos digo, vocês sabem que no início nós decidimos, eu acho, e desafio-os a ver qual é os plantéis do futebol brasileiro que tem mais jogadores da formação do que o Palmeiras. No plantel ia jogar o Flamengo, o Corinthians, o São Paulo, o Santos, todos. Qual é o clube que mais tem e que ganha? Porque não é só ter, porque exigem-nos que ganhem. Não é? São moleques com muita vontade de aprender e que eu estou sempre a dizer aos mais velhos que eles estão à espera de uma oportunidade para os passar para trás. E foi o que fizeram hoje os moleques que entraram, não é? Eu sabia que o jogo hoje não ia ser bom, daí não ter trazido os outros, porque festejamos tanto, mas tanto, que eu sabia que hoje, eu disse isso aos jogadores, fiquem ao intervalo. Noutras condições eu teria dado um puxão de orelhas aos meus jogadores, mas eu sabia o quanto eles festejaram, eu sabia o quanto eles trabalharam e se dedicaram para ter uma vitória categórica, né? Como nós dizemos em Portugal, limpinha, sem espinhas, contra um grande adversário, num grande jogo, onde fomos merecedores. E como eu lhes digo muitas vezes que o som da derrota é o silêncio, o som da vitória tem que ser para desfrutar mesmo. E quando então estão títulos a decidir títulos, que é o caso, um jogo emocionante, intenso, onde se decide títulos, um trabalho coletivo excelente de todos dentro do grupo, todos comemoramos todos, porque é mesmo assim que eu gosto de viver, é o silêncio da derrota, mas quando ganhamos, desfrutar até não poder mais, foi o que fizemos. E estes jogadores que não tinham jogado muito no último jogo, mais os nossos irreverentes, os moleques que estão sempre cheios de energia, vieram aqui e fizemos uma primeira parte esforçada, Péssimo. aqui e ali mal jogada até, mas uma segunda parte dentro do nosso nível e não estava à espera, como disse, não estava à espera, e hoje se não ganhássemos ou até se perdêssemos, Tudo eu bem. ia entender, como te disse, festejamos mesmo muito. Então, duas coisas aí dessa primeira resposta do Abel. Primeiro, com relação à base, né? Quando ele fala que a gente tem já ele diz não, ele deixa implícito que a gente tem uma hierarquia estabelecida no elenco. Então a gente tem os titulares, tem os reservas e tem os meninos da base. Que, aliás, é algo que já havia sido planejado há 10 anos, quando começou a estrutura da base. Era exatamente ter 1/3 do elenco formado por moleques da base e fazer com que eles fossem se desenvolvendo a ponto de disputar um lugar no time B ou até no time A, como aconteceu com o Endrick. Hoje a gente tem o Vanderlan no time B e outros atletas aí buscando seus lugares. Então ontem a gente viu o desempenho absurdo do Giovani, que está querendo pelo menos um lugarzinho no time B. E já tem gente falando que ele pode jogar no lugar do Rony. E com relação à ressaca, né, dos jogadores,
quando o Abel fala que ele sabe o quanto a gente festejamos muito, e aí ele foi enfático no muito, 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 o que deixa claro o quanto ganhar do Flamengo é especial. E é natural que seja especial, porque se fosse do outro lado, eu acho que a intensidade seria a mesma. São os dois clubes principais do futebol brasileiro, é a principal rivalidade estabelecida no futebol brasileiro hoje. E quando um ganha do outro, obviamente a sensação é muito intensa, principalmente quando vale um troféu, que foi o caso da Supercopa na segunda-feira. Então, realmente, o time estava de ressaca e não é à toa que o Mike, por exemplo, foi um dos piores em campo ontem, porque ele jogou de forma intensa o jogo contra o Flamengo, né? Ele entrou durante o jogo, mas participou de forma intensa. E natural que num jogo como o de ontem, né, o negócio baixa um pouco. Ao passo que os que não jogaram contra o Flamengo foram melhor. Fizeram partidas melhores do que os que jogaram. Vocês estão festejando faz tempo, né? Você tem 7 títulos já pelo Palmeiras, já tem uma equipe que vem festejando. Mas semana que vem já tem um clássico. Poupar esses jogadores que festejaram tanto também é uma forma para chegar mais forte para esse clássico contra o Santos? Olha, sabem, quando há jogos que decidem títulos e com este nível de intensidade, como é o jogo contra o Flamengo, jogos de clássico, está muita coisa em jogo. Estão títulos em jogo, está a rivalidade em jogo, está dinheiro em jogo, está o prestígio em jogo, está o nosso ego e orgulho em jogo, está muita coisa em jogo. Portanto, e o futebol é um jogo de emoções. E os meus jogadores entregaram tudo. No sábado. É preciso baixar um nível outra vez da adrenalina, baixar tudo, e a forma que nós temos era deixá-los festejar, perceber quais eram os jogadores que estavam mais preparados para vir aqui dar uma resposta, e se eu viesse com os outros que não ia dar nada, zero, ia ser zero, isso eu já sabia. Mas esta é uma equipa muito comprometida com os objetivos, e eu também já vos disse, não estou a mentir, eu não tenho problema nenhum, e eles sabem, só que a minha função é escolher. Eu tenho 23 mais os moleques, eu fecho os olhos e vou à luta com qualquer um deles, porque eles sabem que a força da nossa equipa é a força do coletivo, e isso é que me enche de orgulho, e é por isso que é um prazer e um orgulho muito grande ser treinador deste elenco. Você fala que... Ele meio que reafirma aquilo que a gente já falou, né? Existe uma hierarquia estabelecida. E ele tem que fazer as escolhas de quem vai estar no time A, no time B e no time C. E nesse momento a gente tem os moleques que estão chegando agora, obviamente, no time C. Mas eles vão lutar para subir nessa escadinha aí. E ele falou que ele já sabia, o comprometimento ia ser zero para o jogo de hoje. E é natural, né? Assim, quem é do futebol sabe. Você não vai, não é máquina. Vai entrar com mais ou com menos, dependendo do jogo. E aí você sai de um jogo de Supercopa contra o Flamengo em Brasília, para ir num jogo, num sábado à tarde, para ir num jogo na quarta à noite em Mirassol, pelo Paulistinha, numa fase do torneio em que não vale nada, o Palmeiras vai se classificar. Então é óbvio que a motivação é menor. E ao mostrar a compreensão disso, o Abel mostra que, sabe, é um cara muito humano, né? Entende profundamente Aliás, não precisa entender profundamente a mente do jogador de futebol, ele que já foi jogador, para saber que não daria o máximo na noite de ontem. E isso mostra o quanto o Campeonato Paulista representa na mente competitiva dos profissionais. Zero. É uma obrigação. Vale dinheiro. A Federação Paulista investe dinheiro, consegue captar recursos, distribui esses recursos entre os clubes para manter sua competição interessante. E é só por isso. Apenas por isso. Veja o que faz, por exemplo, o Atlético Paranaense, lá no campeonato deles, que não distribui nada.
Bota os reservas. Tá nem aí, não vale nada. Não vale absolutamente nada esportivamente. Claro que tem os clássicos, claro que a hora que chega ao mata-mata, e aí sim, e normalmente os campeonatos são decididos em clássicos, é claro que passa a valer muito mais pela rivalidade do que pelo campeonato em si. Futebol é um jogo de emoção, né? Tem altos e baixos. Você é uma pessoa muito intensa, né? E você na beira do campo, todo mundo já cansou de ver isso. A sua intensidade vem, às vezes você bota pra fora de uma forma, enfim, explosiva, Lá, digamos começou. assim. No início do jogo, a gente já te perguntou sobre isso, outro jornalista perguntou, você não quis falar. Mas, de alguma forma, quando vem esses ataques da mídia, de associações, julgando o seu comportamento na beira do campo, como é que você se sente em relação a isso? O que você pensa quando você esfria a cabeça, digamos assim? Eu vou falar primeiro, boa pergunta. Eu vou falar primeiro da parte de julgamento. Infelizmente não é a primeira vez que isto acontece. Desde que eu cheguei, não é a primeira vez, nem foi a segunda, nem foi a terceira. E infelizmente, isso é o que me deixa triste. É eu perceber que resgatei aquilo que me faltava, que era a minha família, e perceber que de ânimo leve te associam a coisas que não têm cabimento nenhum. E quando nós temos o microfone à frente e estamos sentados, sem pressão, como estou eu e estou aqui, não está nada em jogo aqui. Não está títulos, não está prestígio, não está dinheiro, não está nada em jogo. Aqui estamos tranquilos. E eu questiono-me, por isso é que eu não respondi ao teu colega, fico em reflexão. O que é que eu vou querer no futuro? Por isso é que eu não quero dizer muito mais do que isto. Mas, infelizmente, não é a primeira vez que isso acontece. Eu vou admitir para vocês que eu fiquei preocupado com isso aí que eu ouvi agora. Isso significa que o que eles estão fazendo está dando resultado. É exatamente isso que eles querem. Tornar a vida do Abel um inferno para ele pegar as coisas e pedir as contas. E porque é demais, né? Porque eles apelam para coisas rasteiras demais. E, como disse o Abel, não é a primeira, não é a segunda, não é nem a terceira vez. E já falaram da mãe, e já falaram já associaram ele a nazismo, fascismo, colonialismo, e agora compararam ele com um assassino, um psicopata. E a família dele está aqui no Brasil. Dessa vez elas estão, as meninas e a esposa dele estão vendo tudo isso no dia a dia. Antes elas estavam isoladas lá em Portugal. Então, o que nós temos que fazer é abraçar o Abel. Abraçar o Abel e a família dele e falar: nós estamos com vocês e nós sabemos que nada disso é verdade. Vou falar para vocês, eu tô muito puto de ouvir isso do Abel, não com o Abel, claro, mas assim, a minha revolta com esses canalhas que estão fazendo isso com o Abel tá dando resultado, cara. Isso me deixa realmente pistola. E não dá para julgar o Abel, né? Como é que você vai julgar alguém que está recebendo ataques dessa forma? Tem que se colocar na pele dele, né? Eu não sei se eu seria capaz. Eu já tenho meus haterzinhos ali, claro que não se compara a intensidade, o tamanho dos ataques, né? Não é isso que eu estou falando. Mas o que eu estou querendo dizer é que eu entendo o sentimento do Abel. E me colocando no lugar dele e potencializando a intensidade, porque olha onde ele está, olha quanta gente está vendo as câmeras apontadas para ele ontem durante o jogo inteiro e o tamanho da repercussão. Ele é técnico do Palmeiras, então deve ser algo pesadíssimo. E devagarzinho eles estão minando a resistência do Abel.
E isso tá me deixando muito puto. Se ele deixar o Palmeiras por causa disso, eu não sei não. Sei lá. E de pessoas que têm, algumas delas, cargos muito importantes e de influência no futebol brasileiro. Em relação ao meu comportamento no jogo, eu acho que eu aqui, em relação às críticas, eu utilizo um bocadinho como o Zé Rafael diz. As críticas não me abalam e os elogios deixam-me sempre focado naquilo que eu quero, porque sei quem eu sou, sei de onde eu vim, e isso para mim é que é o mais importante. Mas como te disse, quando eu também já disse às pessoas, eu estou aqui para ganhar, eu gosto de competir. Eu digo aos meus jogadores que é preciso fazer o que for preciso para ganhar. Se for preciso o meu ponta ter que apanhar o lateral até ao fim, ele vai apanhar o lateral até ao fim. E eu faço o que for preciso para ganhar também, dentro das regras. E o futebol é um jogo de regras, para mim e para os jogadores. Tem regras, o jogo de futebol tem regras. E quem transgredir as regras é punido. E foi o que aconteceu. O treinador de Palmeiras transgrediu as regras do futebol. Isso deve estar, eu acho que no futebol são 21 regras. Deve estar lá em qualquer lado que quem gesticular ou falar mais do que permitido é punido. E foi o que o árbitro fez. E portanto eu fui punido pelo árbitro. E isso. Agora, fazer associações. Eu sou treinador há muitos anos, né? E já vi muita coisa. E quando olho para isto tudo, eu penso assim: o Brasil é um país que gosta de novelas. E eu pensei assim para mim: que belo enredo arranjaram aqui para fazer uma novela para calar e esconder o grande título inédito que Palmeiras ganhou. Porque, desculpem-me, o que eu fiz já outros treinadores fizeram. Eu não insultei ninguém, não insultei nenhum jogador. Tive um comportamento que reconheço que passou dos limites e por isso foi punido pelo árbitro. E que reconheço que é um processo que eu tenho que melhorar. Eu reconheço, isso é um processo que eu tenho que melhorar. Mas não foi nada que outros treinadores já não tenham feito. E para mim o mais importante, porque eu estou ali para ganhar, é para isso que me pagam, é que os meus jogadores, do início até ao fim, tiveram uma vitória brilhante. E o triste, porque eu já lhe disse isso a eles, sabem o que é triste? Disse aos jogadores, que tive esta conversa, o triste é que o meu comportamento realmente, como te disse, não foi... Passei o risco. Quiseram valorizar o meu comportamento em vez de valorizar a classe, a categoria do grande espetáculo que houve, a classe e a categoria do grande espetáculo entre duas grandes equipas, jogando num estádio e querer esconder toda a beleza daquilo que os meus jogadores fizeram, daquilo que toda a estrutura fez, daquilo que a direção fez, que nos proporcionou, da excelência do trabalho coletivo, apontarem a uma pessoa só. Eu não fiz nada que o Guardiola já não tenha feito. Eu não fiz nada que o Klopp já não tenha feito. Eu não fiz nada que o Mourinho já não tenha feito. Eu não fiz nada que o Roger Federer já não tenha feito. Eu não fiz nada que, como o Ayrton Senna e o Alan Prost, que foi para discutir um título e bateram um no outro. Estamos a competir. E eu já vos disse, eu a competir, eu nem com a minha esposa, que me dá nas orelhas, quando cheguei a casa levei nas orelhas mais uma vez, que me vendeu um carro, só que eu comprei outro, porque eu disse, por cada expulsão, vendes-me um carro, por cada título, compro outro. Portanto, empatei, ela vendeu-me um e eu comprei outro. E, portanto, isso foi o que mais me deixou triste, foi o que já é recorrente e não darem o brilhantismo. Aquilo foi um trabalho de excelência da Sociedade Esportiva Palmeiras, juntamente com os seus torcedores. Isso foi o mais triste, mas, como te disse, infelizmente não é a primeira vez e tu e os teus colegas conhecem o Brasil melhor do que eu. Então, acho que em relação a isso está tudo dito, aqui a minha posição e pronto.
Notem o tom de voz do Abel. A gente está acostumado a ouvir o Abel nas coletivas. O tom de voz dele está diferente. Você vê que ele está machucado. Ele está magoado. E ele está chateado porque ele fala, na visão dele, o que a imprensa está fazendo está mascarando, está escondendo a conquista dos jogadores, que deveria ter sido mais exaltada pela imprensa, o desempenho espetacular que eles tiveram no jogo de sábado. E a imprensa está usando o chute no microfone para repercutir menos o que os jogadores conquistaram. E é verdade. Mas a imprensa está fazendo isso não apenas para repercutir menos, para esconder a conquista do Palmeiras. Porque se fosse a do Flamengo, os caras estavam falando até hoje. Eles estão fazendo isso para minar o Abel mesmo, na cara dura. Inclusive tem um colunista aí do UOL que já nem esconde mais. Que é isso mesmo que eles estão fazendo. Não tem como não ficar revoltado. E assim, o papel que eu tento fazer aqui não é o de ficar incitando, mas muito ao contrário, né? É exatamente o oposto de incitar a torcida contra A ou B. Mas tem como acalmar essa ebulição na torcida do Palmeiras diante de tudo que está sendo feito? Então, a imprensa passou do momento de parar de querer instaurar caça às bruxas em incitadores de torcida e olharem no espelho e verem que os incitadores de torcida são eles mesmos. Quem provoca atitudes de violência contra a imprensa é a própria imprensa, ao fazer esse tipo de atitude mesquinha, covarde, nojenta, como a que estão fazendo contra o Abel. Então cabe aos setores decentes da imprensa, que continua sendo a maioria, calarem essa minoria de imbecis que estão fazendo isso com o Abel Ferreira. A cara dele, ó, eu dei o pause, ó a cara que ficou dele, né? Porque tá demais, cara. Tá demais. Cabe à imprensa se autopoliciar. Eu falo isso já há anos, antes do Abel chegar no Brasil. A imprensa precisa fazer esse papel. Ó, você fulano que falou da mãe do Abel, para. Ou você que está falando que ele é nazista, para. Você que está falando aquele outro, parem. Parem que tá demais. E aí isso pode, eu tô falando que pode, porque a gente não sabe o que acontece com massas. As massas são acéfalas. Aí acontece alguma coisa, porque fulano ficou incitando a violência, não sei o que. Não. Quem está incitando a violência é a própria imprensa. Então, caros coleguinhas de imprensa, vamos falar que eu estou chamando eles de coleguinhas, vão ficar bravos comigo. Tratem de ligar um para o outro e falar, vamos parar com isso. Vamos parar com isso que está demais. Abel, boa noite. As tuas respostas em quase todas as coletivas mostram a sua relação passional com o futebol e com o Palmeiras. E hoje aqui no interior tem muito torcedor do Palmeiras que não tem muito esse contato com o time por estar na capital. E conversando com muitos deles nas ruas hoje, eles falavam de você a todo momento. Os cara que eles mais queriam ver era o Abel. Hoje a torcida cantando o nome de jogadores, o que ela mais cantou foi o teu nome na escalação inicial. E você tem essa relação passional com o futebol e com o Palmeiras. Mas tem que abraçar o Abel mesmo. Ó, tá vendo? A torcida lá de Mirassol, região de Rio Preto ali, já abraçou o Abel. Já percebeu.
precisamos dar carinho para esse cara, por tudo que ele está recebendo. Então, perfeita a reação da torcida. Claro, cantar o nome dos reservas e cantar o nome do Abel, obviamente, o do Abel já seria naturalmente o mais alto. Mas eu acho que nesse momento tem mais que acontecer isso mesmo. Como você recebe esse carinho de um torcedor que está distante, nunca tinha te visto, tinha um torcedor hoje, foi a primeira vez dele no estádio, em ver o Palmeiras, ele estava no alambrado, ele falou, eu quero ficar perto, eu quero desfrutar e estar perto do Abel. Como você sente isso, que é um lado mais puro do futebol? Já vos disse que durante quase 1 ano e meio, 2 anos, estive longe da minha família e arranjei aqui uma segunda família que me acolheu top. E eu identifico-me muito com este clube, sim, até porque eu gosto de verde, eu nunca o escondi, uma cor que eu gosto desde sempre. E fico muito honrado, porque sempre digo aos palmeirenses que é para eles que nós trabalhamos, eles são a alma do clube. Tudo o que nós fazemos dentro do clube, eu, os funcionários, os jogadores, a comissão, todo o staff, todas aquelas 271 pessoas que trabalham dentro do CT, não fazemos outra coisa a não ser dar o melhor de nós para proporcionar alegrias aos nossos torcedores. Mas eu vou dizer, o maior título que eu recebi foi há 30 minutos, quando entrei dentro do meu balneário e tinha uma mensagem escrita da minha filha mais velha. Eu pensei que tinha perdido um pouquinho daquilo que era a minha relação com os meus filhos. E o Palmeiras e os jogadores do Palmeiras e o título que tivemos no último jogo resgatou todos estes 2 anos que eu fiquei longe da minha filha. A mensagem que ela me escreveu, que eu não posso partilhar aqui, foi o maior título que eu já consegui na minha vida, como pai, como treinador, como amigo. Eu, se na primeira Libertadores vos disse que eu era pior pai, era pior filho, eu falo muito do coração, eu falo aquilo que sinto. E o maior título, e foi pela ajuda do Palmeiras e dos jogadores do Palmeiras. O texto que a minha filha me escreveu, eu tive a oportunidade de partilhar com o meu staff técnico, e disse, este é o maior título que eu consegui enquanto pai e treinador de futebol. E pronto, e é isto. Não queria também estar a dizer-vos muito mais, mas que fico uma sensação de orgulho e de um respeito muito grande conquistado por mim, pelo staff e por todo o grupo de trabalho, juntamente os nossos torcedores. Isso para mim são as maiores vitórias, é o nosso torcedor olhar para esta equipa e verem uma equipa que não se rende, ver uma equipa que lida com todos os momentos de jogo, ver uma equipa que luta do primeiro ao último segundo para ganhar o jogo. E quando olho para aquela equipa eu vejo-me a mim, no futebol e na vida, é não me render nunca. Tenho os meus deslizes, como te disse, é um trabalho que eu tenho que melhorar, mas eu vivo, quando está em disputa de títulos, está muita coisa em jogo. Eu só posso falar com quem passa por aquilo que eu passo. E estás aos 96 minutos. É só isso que te dá a explicar. Não vou justificar o meu comportamento. Está errado. Tenho que melhorar esse processo. A 96 minutos, onde um canto decide o final do jogo, onde todos viram. E naquele momento está muita coisa em jogo, como disse, a emoção. Eu não estou na igreja. Na área técnica eu estou ali para competir e para ganhar. Esse é o meu foco. É para isso que eu trabalho todos os dias. É para isso que eu me esforço. É para isso que eu dedico tanto de outras coisas para ser bom naquilo que faço. E quero ser melhor. E para ser melhor há processos dentro do meu crescimento e da minha equipa que temos que melhorar, e é por aí que eu vou continuar a trabalhar, porque talvez a minha paixão e intensidade para aquilo que faço tenho que a controlar em determinados momentos, e eu vou fazê-lo seguramente. Em nenhum momento ele deixa de reconhecer que precisa melhorar essa parte das explosões. Como todo mundo. Eu já explodi em determinados momentos da minha vida, aliás, em muitos. E já cometi erros semelhantes ao do Abel. Eu acho que você que está assistindo aí em casa também. Então, foi isso e pronto. Acho que qualquer um desses caras que está atacando o Abel, de forma covarde, principalmente, os covardes, já fizeram coisa pior.
e se acham, né? Estão com o microfone na frente, acham que podem falar o que querem. Então, o Abel foi lá e deu uma bica no microfone. É claro que uma coisa não tem nada a ver com outra, mas a semiótica da situação é maravilhosa. Mas acho que o mais importante dessa última resposta foi o relato dele do quanto ele sente uma resposta, um texto, algo que a filha mais velha dele escreveu para ele. Que, obviamente, ele resguardou, ele guardou para si, até porque não se usa uma coisa tão pessoal para se autopromover. Então ele simplesmente mencionou, ele falou assim, olha, já ganhei um monte de coisa aqui, mas o mais importante de tudo eu recebi da minha filha. Então isso permite a gente imaginar que a filha está assistindo tudo o que está acontecendo, não só a parte esportiva, mas essa parte crua da espécie humana. Ela está assistindo e se posicionou ao lado do papai. E deve certamente ter mencionado, no mínimo, orgulho. É para isso que eu luto no meu dia a dia, aqui dentro da minha casa, para ter o orgulho da minha esposa e da minha filha. E eu espero que vocês façam isso na vida de vocês também, em relação à família de vocês. Porque no final é isso que importa. Tudo o resto vem depois. E o Abel, com isso, ele mostra mais uma vez do que ele é feito. E mesmo assim, tem pessoas que se acham no direito de fazer o que fazem contra ele. É assustador. Abel, só que você me deu um gancho agora, vou fazer duas em uma, porque a gente fez uma reportagem na semana passada sobre o nome Abel Ferreira, como está se tornando popular. Já tem 7 Abel Ferreira nascidos desde que você chegou ao Palmeiras. Talvez um para cada título. Mas eu queria falar com você sobre essa fortaleza defensiva que você tem no gol o que é o Everton, e como você mexe nas peças desse sistema defensivo e ele continua sólido. Ao que se deve isso? Também, em parte, a essa experiência do Everton. Como é que você tem conseguido fazer isso? Olha, primeiro é ter bons jogadores e bons homens. E segundo, eu falo como treinador, o conhecimento está à mão de todos. O conhecimento está à mão de todos, é preciso estudar. Estou-vos farto de dizer que o livro é a ferramenta mais poderosa que o ser humano tem. Portanto, é só acessar e escrever o conteúdo que quer. Como ultrapassar uma linha de 5. Como fazer um treino de organização ofensiva. Pois cada um escolhe. Como treinar, tem tudo lá. Portanto, só não é bom treinador ou não é quem não quer. Depois vamos falar de outras questões que aí têm a ver com os valores e os princípios de cada um, que está inerente e junto ao jogo. E não é por acaso que mesmo quando o treinador do Palmeiras passa o risco daquilo que são as regras do jogo, porque o jogo tem regras, o jogo de futebol tem regras, o maior gosto e orgulho que tenho, os meus jogadores estão lá dentro, sabem aquilo que têm que fazer. E isso para mim é o suficiente, eles sabem que eu faço o que for preciso para ganhar dentro das regras. E quando eu não cumprir as regras, como qualquer outro treinador, vamos ser punidos, mas nada mais que isso. Agora não podemos, como eu disse à tua colega, é transformar isto num enredo de uma novela para esconder a vitória categórica de um troféu único e inédito que o Palmeiras não tinha, num jogo absolutamente extraordinário de propaganda ao futebol brasileiro, espetacular, onde um treinador passou o risco e foi punido por isso pelo árbitro, e nada mais que isso. Não fez nada que outros treinadores já não tenham feito, mas como eu já vos disse, do outro lado do julgamento, isto tem sido recorrente, e é isso que me faz refletir. Está bem? Que grande entrevista, né? No final, então, ele fala da competência dos seus jogadores e por que ele é um bom treinador? Porque ele estuda. O conhecimento está à disposição de todos. Os livros estão aí, é só ir lá e pesquisar. E isso em qualquer área de conhecimento.
Então é por isso que poucos se destacam e a maioria fica no mar da mediocridade, porque poucos têm a disposição de ir para cima, de querer se destacar, de querer ser o melhor. E ele tem essa vontade dentro dele. Essa vontade parece que é incontrolável dentro dele. E sorte nossa de termos um cara como ele defendendo as nossas cores, que aliás ele diz que gosta mais de verde. Curioso isso. Inclusive ele menciona que uma das razões que fez ele aceitar o Palmeiras foi porque é verde. Olha que maluquice. Mas foi uma belíssima entrevista, né? Uma entrevista, acho que muito transparente. Cada vez mais ele se mostra. Ele mostra quem ele é de verdade para nós, para a torcida do Palmeiras, que é quem interessa. E ele deve estar se lixando para o resto do mundo e tem mais é que se lixar mesmo. Foi pesada essa, hein? Mas vamos em frente, cara. Eu acho que o que fica de tudo isso para nós, torcedores, é que mais do que nunca a gente tem que abraçar o Abel. Fazer como lá os torcedores de Rio Preto fizeram, de Mirassol fizeram. Vim aqui para ver o Abel. Eu senti algo parecido com o Filipão no ano 2000, quando ele tinha deixado o Palmeiras e tinha ido para o Cruzeiro. Eu sempre assistia as partidas do Palmeiras lá no Parque Antártica, do lado de lá, na intermediária do gol da Ferradura. E naquele dia eu decidi assistir o jogo da curvinha o mais próximo possível do banco de reservas do adversário, porque eu queria ficar perto do Filipão, mesmo ele sendo o técnico do adversário. Eu tinha assistido centenas de jogos do Palmeiras, com o Filipão como nosso técnico, mas eu só fui dar esse valor para ele quando ele deixou o Palmeiras e foi para o Cruzeiro. E aí eu queria ficar perto dele, do meu ídolo. E hoje o Abel causa esse sentimento igualzinho, ou talvez até mais intenso na torcida do Palmeiras. É realmente uma coisa muito séria e é por isso que ele é tão perseguido. Porque o Palmeiras sempre foi perseguido pela imprensa. É papo de torcedores. Desculpa. Não é. Não é. Nenhum treinador passa por esse tipo de coisa quando está treinando outros clubes. É sempre em cima do Palmeiras. Nenhum treinador passa o que um treinador do Palmeiras de sucesso passa. Porque ninguém foi encher o saco do Gilson Kleina. Ninguém foi encher o saco do Estevan Soares nem do Candinho. Obrigado a todos pela companhia, pela audiência. A gente volta ainda hoje, quinta-feira, às 18 horas, no Verdazo ao Vivo. Um grande abraço e saudações alviverdes.